Agora é o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Sejam muito bem-vindos, saudações a todos, não só aqueles que já estão conectados connosco, e já são alguns. Quero-vos agradecer ainda todas as mensagens que têm enviado. Eu sou Ana Margarida Forte, como já perceberam, e hoje temos um convidado muito especial que nos permitiu este bocadinho do seu tempo valioso, de uma agenda muito agitada, para conhecermos melhor a importância dos livros, mas não só. Uma história de vida inspiradora, uma história de vida de uma pessoa muito curiosa, muito dedicada não só ao livro, à leitura, à cultura, às pessoas, mas também a muito mais. Ele permitiu-me, autorizou-me nós fazermos aqui algumas partilhas da sua história, que eu vou lançar desafios e ele vai contar na primeira pessoa. Muito grata a todos aqueles que se vão conectar connosco no momento posterior. Quero agradecer a toda a rede de parceiros do Agora, à Rádio Força Lusitana, à Rádio Web Apolo, que estão espalhadas pelo mundo, à Rádio Metropolitana do Porto e outras que já me fizeram chegar a mensagem que estão connosco agora, bem como a cada um de vocês, porque se de alguma forma está conectado connosco, é porque estes temas podem ser um desbloqueador de conversas, um tema muito amigável, um ritual para nós termos uma boa conversa, um bom momento para iniciar um livro, ou então um segredo entre nós, entre mim e o professor Dr. Galeno Amorim, que estamos aqui numa bolha hoje. Mas isso é uma história que nós vamos partilhar, uma história para nós contarmos um dia mais tarde, quando for mais oportuno. Quero-vos saudar de estarem nestas jornadas da consciência, na qual eu transformei o agora das rádios FM e rádio web, onde eu dou foco à palavra e à conversa, nas lives, porque muitos convidados pediram, muitos parceiros disseram que tem que levar esta informação mais longe, e realmente esse projeto continua todos os dias numa rádio diferente. E nós até ao final do ano temos várias lives marcadas e também no início do ano já sabe para ir à página do Agora e receber estes convidados, bem como uma coisa que eu agora faço é criar uma rede de networking e por isso eu convido-vos, todos os contactos do nosso convidado, bem como dos outros, ficam junto, em anexo ao evento, de forma a que vocês depois possam se conectar com os projetos destas pessoas inspiradoras. Nós todos somos inspirados e inspiradores e por isso quero dar as boas-vindas, Dr. Galeno Amorim, muito obrigada por este momento aí do Brasil com a Islândia para o mundo. Bem-aja, bem-vindo. Ana Margarida, minha cara, muito obrigado, estou imensamente agradecido por essa oportunidade de conversar um pouco, papear, colocar um pouco da vida em dia aqui a partir do Brasil. E parabenizar essa sua iniciativa, que é extraordinária, de levar o programa para várias partes do mundo, aproveitando dos recursos da tecnologia que só nos favorece. Exatamente, e hoje vai ser um daqueles temas, porque estes eventos relacionados com a leitura e com o livro, e que são também muito queridos, porque eu trabalhei no Instituto Camões em Portugal, portanto, na altura, inclusivamente, na época em que Portugal e Lisboa foram o centro do mundo, por assim dizer, trabalhava com a ação cultural externa, portanto, a importância de levar o conhecimento, o livro, todas as formas de arte que se podem ser acolhidas dentro dos vários livros, das várias coleções, das formas que nós vamos falar durante esta nossa conversa. Eu não vou já explicar a currícula toda do Dr. Galeno Amorim, ele permitiu-me que eu tratasse por você, mas às vezes ainda me foge assim um bocadinho. Isto porque, para além destes 25 anos de experiência que tem relacionado com empresas públicas, organizações públicas que estão conectadas com a cultura e com a leitura, 40 anos de experiência. Isto quer dizer que é muito jovem, não é, Galeno? 40 anos de experiência no mercados ibero-americanos, quer dizer, não é só no Brasil. Está conectado com várias linguagens e com várias expressões completamente diferentes. Eu gostava muito como é que um especialista nestas áreas da leitura, da educação, sentiu desde o início, de quando era muito pequenino, que isto poderia fazer parte ou foi um processo mais tardio? Olha, eu nasci
Quando eu nasci, meus pais eram já separados. Eu fui morar, inicialmente, meus primeiros meses de vida com uma babá, e depois com uma família que me criou. Essa família que me criou, eles recebiam um salário dos meus pais biológicos para me olhar, a gente chamava aqui de família de criação. Eles eram muito simples, não tinha livros na casa, eles trabalhavam no meio rural, na roça, na lavoura, no corte da cana, que é um serviço muito exaustivo. Alguns eram motoristas de caminhão, outros operários, e até que uma das 8 irmãs novas que eu ganhei de um dia para o outro quis ser professora. E aos poucos os livros foram entrando na vida dela e, por conseguinte, na minha vida. Quando ela casou, eu viajava quilômetros e quilômetros por dia a pé para ir até a casa dela buscar a leitura de meia dúzia de livros, que era tudo que tinha lá. O marido dela fabricava móveis, fez uma estante para ela, colocou alguns livros lá dentro de presente, eu ia lá ler. E aos poucos eu li o livro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e depois lia tudo de novo, porque eram os únicos que tinha. Só muito mais tarde que eu descobriria a biblioteca pública. O meu pai de criação, ele era um homem que lia e escrevia bem, negro, descendente de escravos, e a minha mãe, filha de imigrantes italianos, ela, no entanto, era analfabeta. Então, foi nesse meio que eu vivi os primeiros anos, aprendi as coisas, e aos poucos o livro foi entrando na minha vida. Mas eu era criança ainda quando descobri a leitura e nunca mais parei de ler. E a magia da palavra. Olha, eu estou profundamente emocionada e quero lhe dizer que já temos aqui, inclusivamente, a Renata Santana, ela é brasileira, portanto vamos dar um abraço muito grande para todo o Brasil, porque o doutor está em Ribeirão Preto, mas o Brasil não está só na América Latina, está pelo mundo inteiro e ela é muito próxima. Temos aqui também a Gleice, que também é brasileira, que já está aqui, temos aqui outros. E essa história é absolutamente maravilhosa, essa família de coração e de criação que partilhou. Claro que estamos a falar de um homem que, depois de todas estas experiências, quer da Fundação Observatório, que experiência foi esta com este projeto tão grande que eu gostaria que explicasse um bocadinho às pessoas? Olha, eu tive passagem ao longo da minha vida por várias funções. Fui Pode ser presidente da... presidente, diretor, eu tenho aqui várias. Aí linkar, basta ir ao LinkedIn, eu tenho aqui presidente da Fundação Bibliotecas Nacional, presidente do Centro Regional, eu estou a ler que é para não me enganar, doutor Galeano, porque são muitos. Da América Latina, portanto, com o CERLAC, é consultor internacional, coordenador geral do Plano Nacional do Livro e de Leitura, e eu podia continuar aqui, fazíamos só a live, só com a sua currícula. Mas eu lembrei-me logo deste, da Fundação Observatório, e gostaria que nos falasse um bocadinho sobre isso. Claro, vai ser um prazer. Eu criei essa fundação há 21 anos, eu tinha uma pequena editora. Quando eu deixei o jornalismo, eu criei uma pequena editora, recebeu o prêmio mais importante do Brasil, chamado Prêmio Jabuti, e depois eu doei as coisas todas dessa editora, que ela crescia 100% ao ano. Chegou um momento que eu resolvi transformá-la numa fundação. Essa fundação é hoje o Observatório do Livro e da Leitura. Nesse tempo todo, o Observatório do Livro e da Leitura, que hoje eu presido, ele já impactou mais de 500 mil vidas. Hoje ele tem projetos tanto de fomento à leitura, quanto de formação de multiplicadores, dos mediadores de leitura, como são chamados, né? Então, para você ter uma ideia, Ana, o Observatório tem um projeto em 17 penitenciárias no estado de São Paulo, onde já passaram quase 10 mil homens e mulheres condenados por crimes que cometeram aí ao longo da vida. E são clubes de leitura que existem... Deixa-me só interrompê-lo aqui um segundinho, doutor, porque as pessoas muitas vezes pensam que porque as pessoas estão enclausuradas, que se focam mais facilmente no livro. Eu, como tive essa experiência, eu sou licenciada em Direito e tive essa experiência nas prisões, não é verdade. Muitos sim, mas muitas vezes aquele tempo as pessoas têm que ser chamadas, esse centro de leitura para ser dinamizado,
tem que ter alguma dinâmica, não é? Exatamente. Na verdade, é muito difícil. Conversando com um desses mediadores, eu perguntei para ele: e como é que você faz na prática? É um homem que estava preso, condenado por tráfico de drogas e assalto à mão armada, e ele me contou: eu vou com um livro na minha cela, e começo a conversar com um companheiro de cela e falar da história. E aí a gente começa com algo envolvente. E as pessoas ali no cárcere, naquela cela, ficam doidas para querer saber se é o filme, se é a novela, como aquilo tudo vai acabar. E olha que não é fácil, porque são pessoas, muitas delas embrutecidas por esse tipo de experiência, vivendo no mundo do crime, de repente indo para presídios com situações precárias, desfavoráveis. E como é chegar numa pessoa até essa e falar: olha, venha ler. Então, são estratégias que os próprios presos leitores criam para poder fazer com que isso aconteça. Ali tem homens condenados, ou mulheres, né, em outros presídios, condenados por assalto à mão armada, por sequestro, por homicídio, crime contra a vida, e várias outras questões, né? Então, não é necessariamente um público fácil, é um trabalho que precisa de persistência, de firmeza e, ao mesmo tempo, de doçura e compaixão para trazer e incluir todas essas pessoas. Por eles, não é? Que nós falámos aqui no início, que eu falei aqui no início da live, porque experiência e histórias de vida já eles têm, e aquela magia é uma coisa que tem que ser reestruturada. Como é que um professor de comunicação social, é um professor na universidade, também fez a sua vida académica em Ribeirão Preto, também esteve fora dessa zona, mas como é que, como professor de comunicação social, como é que se conecta com os seus alunos? Como é que muitas vezes eles pretendem comunicar, mas todos eles têm essa ligação com a leitura e com o livro, professor? Olha, eu fui parar na universidade para dar aula, porque na época eu tinha uma carreira, modéstia à parte, bem sucedida no jornalismo, trabalhava naquele que era então o principal e maior jornal do Brasil, como repórter especial, com coberturas dentro e fora do país. Então, eu fui compartilhar essa minha experiência com os estudantes de jornalismo, meus futuros colegas repórteres, né? E isso exige da gente, essa coisa do dividir, do compartilhar, criar estratégias de comunicação para ser entendido. Muitas vezes, quem atua, como foi meu caso posteriormente, me tornei autor de livros, hoje eu tenho 18 livros publicados. Muitas vezes a gente tenta falar das pessoas do alto de um certo pedestal que a gente mesmo tenta se colocar. E as pessoas do outro lado têm dificuldades de te entender. Na verdade, olhar o outro como ser humano que merece respeito, dignidade, que a gente se coloque de igual para igual e possa comunicar de uma forma mais adequada possível. Isso é essencial nos projetos. Como que você vai num lugar de uma região muito pobre, uma favela, por exemplo, e tem muitas no Brasil, para falar de leitura, para falar que o livro é importante. Não adianta fazer um discurso sobre a importância do livro, o papel social da leitura, por que ele é isso, por que ele é aquilo. Na verdade, você tem que traduzir isso em algo que seja importante. O que é importante para o menino que mora na favela? De repente, ele quer ter mais vocabulário para arrumar uma namorada. Olha que coisa maravilhosa que a leitura pode fazer na vida dele. Ele vai deixar de ser sozinho para ter uma companheira. O homem que trabalha numa atividade braçal e tem dificuldade de entender o que as pessoas pedem para ele, para fazer uma casa, uma parede, um muro, de repente ele começa a ler, se liberta e se torna uma pessoa mais criativa. Isso vai significar que ele pode ter um salário mais digno, um trabalho com registro em carteira, um trabalho fixo. Isso se traduz no dia a dia das pessoas comum do povo. Então é fundamental para os chamados leiturólogos, né, aquelas
pessoas que são especialistas em leitura, que entenda e se comunique de uma forma muito adequada. Se uma pessoa dessa você encontra na rua e você tem 30 segundos para falar da importância do livro, você dirá o quê? De repente você perde o seu tempo dizendo algo incompreensível para aquela pessoa, em vez de respeitar o seu universo cultural. Exatamente, e isso liga logo ao início da sua história inspiradora com a sua família de coração e criação, não é? Que tem muitas dinâmicas diferentes. Ora, falámos também aqui já dessas funções. Temos aqui uma que eu também acho muito especial, que eu gostaria que falasse sobre isso, que é como presidente do Centro Regional de Fomento do Livro na América Latina e no Caribe, o CERLAC para a Unesco. O que é isto para quem não sabe ainda, Dr. Galeno? Esse é um organismo da Unesco, o único organismo internacional, por sinal, no Hemisfério Sul, que trabalha especificamente com a promoção das leituras. Além da América Latina e do Caribe, também no campo ibero-americano, né? Então, também atua junto a Portugal, também atua junto à Espanha, e até foi uma proposta que eu fiz em nome do Brasil na época, passou a incluir, para efeito dos seus trabalhos também, os países de fala portuguesa na África, na Ásia, para ampliar essas políticas. O que esse organismo faz? Esse organismo ajuda os governos desses países todos a criar políticas do livro, que sejam políticas públicas permanentes, e não só um projeto de um governo ou de outro, que cada vez que sai um, entra outro, costuma acabar, porque o outro governo que entra e fala, não, isso é do meu antecessor, isso não é meu, eu tenho uma ideia mais incrível, mais genial, e vai lá, joga tudo por terra, aquilo que vinha sendo a duras penas construído. Então, o CERLAC ajuda os governos. Eu espero que agora, com a nova consciência, isso mude, porque se o projeto é bom e está conectado, deve continuar, independentemente de ser de uma facção política completamente diferente. Eu acredito que isso já está a mudar. Isso é a grande diferença que existe, Ana, entre projeto de governo e política de Estado. Projeto de governo, um presidente, um primeiro-ministro, um secretário, entra e faz aquilo durante o seu mandato. Já a política de Estado é uma coisa permanente daquele país, daquele estado ou província, daquela cidade, né, daquela aldeia, para que nunca termine, né? Uma biblioteca pública, como eu vejo tantas em Portugal, elas continuam. Se você me permite eu dar como exemplo, eu fiz uma ação que é um exemplo muito grandioso do que é política pública. Eu só continuei porque aquilo estava pronto, tá? Mas foi uma das coisas que eu fiz junto com Portugal. Durante os anos que eu fui presidente da Biblioteca Nacional, que é uma biblioteca que veio inteirinha de Portugal, quando o rei se mudou para o Brasil, com Napoleão invadindo Portugal, eu fui responsável, é a 8ª maior biblioteca do mundo, tem 9 milhões de peças, e uma das coisas que a gente tem, junto com Portugal, e é um exemplo muito bacana de política pública, política de Estado, é o Prêmio Camões. Eu era o responsável no Brasil, junto com o ministro da Cultura de Portugal, pelo Prêmio Camões. Esse é um exemplo contundente que política de Estado continua. Entra governo, sai governo, a política continua. Doutor, eu, por acaso, conheço o Prémio Camões por causa do Instituto Camões, como sabe, mas eu gostaria que explicasse só um bocadinho mais para as pessoas perceberem a importância desse prémio. O Prêmio Camões é o maior prêmio de literatura do campo lusófono no mundo, entre todos os países que falam português, né, que é uma língua entre as mais faladas do mundo, né? Esse prêmio é para homenagear Angola, grandes Moçambique, autores. Timor, não é? Todos esses países também, Angola, Moçambique, Timor. Ele engloba todo o campo de fala portuguesa. Então, grandes nomes da África, da Ásia, no Brasil, em Portugal, os mais importantes, né? Eu citaria aqui em Portugal o Saramago, por exemplo, foi ganhador do prêmio e é conhecido mundialmente por outros prêmios, né? Mas eu diria que o Camões
é um dos mais importantes deles, né? É, no Figura fundo, um entre prémio Nobel, mas da literatura portuguesa. Prêmio Nobel de Literatura, né? Mas nós que falamos português veneramos o Prêmio Camões, né? Embora o Exatamente. Prêmio Nobel seja sempre um Prêmio Nobel, né? Mas a gente dá um valor incrível. Um dos últimos brasileiros a ganhar o Prêmio Camões foi o Chico Buarque de Holanda, né? Então é uma honraria muito importante para todos nós. E eu fico muito feliz porque o meu avô paterno era brasileiro, portanto eu consigo falar um bocadinho com sotaque e honro muito estar ligada a essa terra maravilhosa, não só historicamente, mas também por sangue. Há aqui um projeto incrível, eu pelo menos acho, porque quero já também saudar. Temos aqui também a televisão e a rádio web TV Digital, que é ouvida em Minas Gerais e em vários pontos do Brasil. Já percebemos que o Galeano Amorim tem um impacto não só no Brasil, na América Latina, mas também não só, fora. Também em vários projetos, porque está conectado com muitas pessoas, porque como consultor internacional se conecta, mas eu sei, porque falámos aqui uns minutinhos antes, que há aí logo um dos projetos, para além desses, das penitenciárias, ou seja, das prisões, como falou, também a criação dos centros de leitura, não é? Que muitas vezes alguns são animados ou nas universidades, outros são nas bibliotecas. Como é que de repente disse assim, bom, eu tenho que continuar a ativar espaços onde as pessoas possam ter atividades relacionadas com o livro e com a leitura? Legal. Eu tenho nos últimos, pelo menos 30 anos, talvez mais um pouco, me dedicado a essa causa da leitura. Por quê? Eu acredito, do fundo do coração, que o livro e a leitura têm um poder de mudar o mundo. Por quê? Na medida que ele muda as pessoas por toda parte, ele vai tornando aquela comunidade melhor e uma pessoa que muda vai estar mudando o mundo no seu conjunto. Então, independente de onde eu estou, seja escrevendo livros, seja dando palestras, seja à frente de uma editora pequena, editora privada, seja na área pública, na minha cidade, no meu país, ou fora em âmbito internacional, qualquer coisa que se faça pela leitura tem um papel, tem um resultado, e esse resultado pode ser muito imediato. Por isso que nós criamos, além de fazer o livro chegar às pessoas, a gente busca mais. A gente quer que as pessoas se apropriem do conteúdo daquele livro, que é aquilo que a gente chama popularmente de ler o livro, né? Ela incorpora aquele conteúdo, se apropria daquele conteúdo, e a hora que ela faz isso, ela é tocada de alguma maneira. Uma estratégia que dá muito certa, com o passar dos anos eu fui descobrindo, são os clubes de leitura que você bem mencionou, Ana. Eu já fiz clubes de leitura para crianças, em favelas, em lugares onde vivem os idosos. Só este ano de 2020, antes de começar a pandemia, eu tinha aberto 100 clubes de leitura no estado de São Paulo, que é o estado mais importante do Brasil. 100 clubes de leitura, vejam bem, 100 clubes. Desculpe só interrompê-lo, que era só para referir o número. Tá bem. Da pandemia, 100 clubes. Antes da pandemia, em 17 cidades do estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo e mais 16 cidades de vários tamanhos no interior, beneficiando diretamente 1.000 idosos. E olha que coisa incrível, era antes da pandemia, parece que alguma coisa já nos alertava. É visionário. E era um companheiro, estava a arranjar um amigo e uma atividade, uma companhia para aquelas pessoas, não é? Só que a gente, olha só que coisa incrível, era antes da pandemia, ninguém imaginava que viria um coronavírus pela frente, e nós fizemos isso no digital, para esses idosos lerem nos tablets, nos computadores, nos celulares, e lerem e-books. Hora que veio a pandemia, a gente precisou migrar do presencial, que o isolamento não permitia mais se reunir pessoalmente, passar a se reunir em lives como essa que a gente está fazendo agora. Mas foi um pulo, né? Só foi também virar a chave. Aprender, não é? Eles tiveram que aprender, porque não conheciam essas tecnologias, não é? Tiveram que aprender a participação nas lives e nos grupos de WhatsApp, mas a leitura em si, eles já tinham começado a fazer nos tablets do projeto.
não foi o livro em papel impresso, né? A gente já começou antes da pandemia com livro digital, então só foi virar a chave. Então quer dizer que este projeto que ficou em gestação, não é? Durante estes, porque nós estamos ainda em dezembro de 2020, ou seja, desde março que de alguma forma as coisas começaram a abrir mais, a fechar mais, mas estão neste movimento ainda não se sabe muito bem quando é que as coisas vão melhorar, não é? Isso. Portanto, mas já sabemos que vai explodir logo a seguir, vai continuar e vai explodir, mas eu sei que o Galena Amorim tem mais projetos, não é? Daqueles que pode contar agora. Tá bem. Bom, esses são 2 projetos do Clube de Leitura nas Prisões e Clube de Leitura com Idosos. E aqui no Observatório do Livro e da Leitura, por exemplo, a gente faz grandes eventos muito tempo antes do coronavírus, a gente já faz online. A gente tem um congresso que é o maior congresso, pelo menos em reunião de pessoas no mundo. Que tem um nome muito específico, que quem for à sua página pode encontrar, que é o Conaler, certo? Isso, Conaler, que é uma sigla para Congresso Nacional de Leitura Online. Na última edição, agora do mês de agosto, 60 mil pessoas participaram desse congresso durante uma semana, o que faz dele o maior do mundo, né? Para discutir especificamente a questão da leitura. Nós também formamos professores, bibliotecários, tem um projeto, eu tenho alunos em Portugal, por exemplo, no Porto, por exemplo, tem alunos participando de cursos aqui que a gente dá, para formar em biblioterapia. O que é biblioterapia? É a terapia pelos livros, que a gente, inclusive, aplica nos nossos projetos e forma pessoas para serem biblioterapeutas. Algumas vivem disso. Só em 2020, o Observatório do Livro contratou no Brasil 20 biblioterapeutas. Hoje elas atuam à distância, elas poderiam estar em qualquer parte do mundo atuando, né? Porque a internet não faz com que barreiras existam, né? Poderia estar como você aí na Islândia e coordenando os grupos de leitura aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, né? Então, esse tipo de ação que a gente faz, que a gente é muito presente. Na verdade, como eu tenho me dedicado à causa da leitura, esteja onde estiver, eu sempre fico inventando coisas nessa área. Eu criei o Plano Nacional do Livro Leitura, por exemplo. Exatamente. Eu criei um projeto de construção de 1.700 bibliotecas no Brasil. Na minha cidade, quando eu fui secretário, eu abri 80 bibliotecas. A sua cidade é Ribeirão Preto, certo? Minha cidade é Ribeirão Preto. Hoje, uma cidade de 700 mil habitantes. Na minha cidade, eu abri 150 clubes de leitura, abri 80 bibliotecas. Então, eu sempre tenho me dedicado a essa questão. E quando foi possível, eu ajudei a estruturar a presença do Brasil, num momento anterior da nossa vida nacional aqui, no mercado internacional. Eu coordenei a entrar, eu criei um programa de bolsa para tradução de brasileiros no mundo todo, adaptação, no caso do português de Portugal e em países de língua portuguesa e tal. Então, tenho me dedicado a essa questão aí ao longo da minha vida. Por isso é que eu vou pegar, isto é uma cacofonia, mas vou pegar, eu fiz questão de o trazer aqui e quero lhe agradecer, porque faz isso e cada uma das pessoas que nos está a ouvir era importante perceber que cada um de nós é um agente na sua própria área. E eu fico muito feliz porque a maior parte das pessoas, mesmo que está relacionada com a cultura, com o livro, não sabe o que é biblioterapia. O que é maravilhoso, porque os livros realmente despertam emoções, podem curar-nos estados de alma menos positivos, podem ampliar outros, e eu quero lhe agradecer por todas as iniciativas. Estamos aqui, imaginem, há alguns minutos, e este homem já criou centenas e centenas de iniciativas, não só nos cargos de poder que tem tido, e portanto, como eu disse, é presidente ou é diretor do conselho, alguns, mas tem-se colocado mesmo ao serviço. E eu quero lhe agradecer por isso. Eu gostaria aqui de lhe colocar duas questões,
porque todos nós temos momentos e espaços que podem ser diferentes. Nós podemos ter os nossos rituais de leitura. Por exemplo, eu estou na Islândia, aqui não há muita floresta, mas é a floresta que está atrás de nós. Estamos aqui numa bolha especial. E o professor está num local que eu adoro, porque eu em casa também tinha isso. Eu cresci, o meu pai tem uma biblioteca gigante, eu cresci sempre com livros, o cheiro dos livros. Há pessoas que têm um cadeirão, há pessoas que gostam de ficar junto à lareira, ao fogo, há outros que gostam de ler na natureza, na praia. É importante criar um ritual para ler, não é, Galeno? Me ajuda muito ter esse ritual. Embora eu leia em todo tipo de lugar, em pé, no consultório médico, no avião, no trem, no ônibus, tem lugares da minha preferência. Eu leio na cama, leio no sofá, mas tem um lugar que é a rede de dormir, a rede de deitar. Eu não sei se em Portugal usa esse Aquela termo rede rede. nós usamos porque trazemos do Brasil, aquelas redes de baloço, não é? Isso, redes de balanço. É o meu lugar predileto para ler um livro. Fantástico. Então vamos lançar o desafio, porque ambos trabalhamos com pessoas e eu já partilhei consigo que as crianças também necessitam de um ritual para ler, ou com outras crianças, ou de um espaço no quarto próprio para elas conseguirem ler, porque é fundamental se esta dinâmica for trabalhada desde o início, não é? Desde muito pequeninos. Concorda comigo ou não? Totalmente, estou totalmente de acordo. Acho, por exemplo, e se você me permite, eu vou me fazer uma referência a um modelo de biblioteca pública que foi desenvolvido de uma forma muito interessante na Colômbia, em Bogotá, em Medellín, em alguns lugares na Colômbia, e nós trouxemos para o Rio de Janeiro, em São Paulo. Uma delas eu ajudei a inaugurar na favela da Rocinha, no Rio, que é a maior favela do Brasil. E tem isso muito disponível. Não sei se o nome, a palavra pode ser utilizada da mesma maneira, mas é algo que é um puff, que a gente Sim, coloca no chão, um grande é um puff, almofadão, puff é igual, é uma palavra internacional, sim, é um puff. um puff. A criança, por exemplo, ela precisa se sentir confortável. Então, Exato. tem que ser em algum lugar, não que ela vai dormir, que ela vai dar uma cochilada, não em frente à televisão, um rádio, não em frente ao computador, mas em frente ou dentro, no caso do puff, um local que ela se sente extremamente confortável. A leitura tem que ser totalmente confundida com prazer. Tem que ser um gesto amoroso, um gesto e uma prática que seja saudável, que a criança fique doida para fazer aquilo. Imagina, sentar de perna para o alto com um livro na mão. Que coisa mais deliciosa que é isso. Até hoje eu uso puff para ler. Eu adoro a rede, mas eu uso puff para ler. E se for com uma taça de vinho na mão, então, aí é só alegria. Nós falámos nisso, não é? Eu ia lhe perguntar qual é que é o seu ritual favorito? Que é desvendar isso, é uma taça de vinho, para muitos pode ser quente, qual é que é o seu? É vinho tinto, branco, é português? Não. Não, o meu é vinho tinto, e se for português, melhor ainda. Eu adoro vinho Muito português. obrigada. Eu tomo muito vinho português. Melhor ainda. Agora, em alguns momentos durante o dia, no final de semana, que eu sento no puff para ler, por exemplo, ou deito e fico de perna para o alto, por exemplo, é uma delícia fazer isso, é terapêutico para mim, Faz muito com bem. uma boa xícara de café brasileiro, que é um dos grandes cafés do mundo. Eu adoro isso. E vamos já dizer às pessoas que faz muito bem com as pernas levantadas, porque, olha, ativa o cérebro, a circulação, desincha, é maravilhoso e cria mesmo uma magia. Nós falámos nisso, criar uma bolha, não é? Até pode ser uma leitura e uma relação plural, podem estar várias pessoas até a ler o mesmo livro, como acontece nos vários clubes de leitura. Isso. Mas eu agora queria lhe perguntar uma coisa. Tem a noção que inspira pessoas? As pessoas normalmente acreditam que só inspiram quando até muita gente hoje em dia, quase toda a gente escreve um livro. Até eu tenho tido alguma resistência, mas hoje em dia muita gente quer escrever, tem vlogs, quer passar muito esta comunicação. O Galeno Amorim tem a noção que inspira, toca pessoas e transforma a vida das pessoas.
tem a noção que ajuda este mundo a ser melhor, ou não? Olha, antes eu quero responder para você e fazer um comentário breve para dizer o seguinte: eu acho legal as pessoas escreverem livros. O leitor, de tanto ler, ele vira escritor. E hoje é fácil encontrar nas plataformas formas de publicar, seja uma linha, duas, seja um verso, seja uma história. E registrar isso é uma coisa fabulosa para as nossas vidas. Isso é preservar a memória coletiva e a memória individual e familiar. Agora, a gente, a gente pode inspirar uns aos outros com as nossas atitudes, com as nossas histórias de vida. Eu me inspiro, por exemplo, cada vez que eu vou a um presídio e conheço a história de alguém que mudou de vida, que era um criminoso perigoso, que podia estar aí tirando vida de pessoas e causando mal, e que de repente vira um trabalhador, um estudante honesto, um pai de família, e foi tocado profundamente por um livro. Uma frase que eu ouço alguma vez que eu vou a um presídio, isso me inspira para seguir nessa vida por mais 10, 20, 30 anos. E a gente inspira uns aos outros. Eu te olhando agora nessa bolha, tendo em volta de você uma floresta, isso me inspira a ter cuidados com o meio ambiente. E isso permanentemente acontece uns com os outros. A gente tem que ficar com o coração aberto, com os olhos atentos e disponível para aprender com a inspiração que o outro está permanentemente a trazer para a nossa vida. E cada gesto desse é como acender um fósforo na escuridão. É mesmo. E posso dizer que aqui está mesmo escuro, porque se eu desligasse esta luz, isso é que é maravilhoso, só se ouve o som do vento, o som, e quando amaina um bocadinho o som do silêncio, e foi de propósito, foi escolhido para isso, já que não tinha tantos livros, porque como a Islândia não está fechada, mas não, a esta hora não está aberta nenhuma biblioteca, porque estamos com algumas restrições, só em termos de horário. Eu disse, bom, então tem que ser na natureza, em conexão, para podermos levar exatamente isto numa energia diferente. São mensagens subliminares que só alguns é que estão mais atentos. Eu gostava muito de perguntar, que já falámos aqui, porque o tema base era e é a importância dos livros e da leitura. Já percebemos aqui que muitas pessoas perguntaram, se calhar vão só falar sobre livros. Não, já percebemos que falámos em termos de terapia, de centros de leitura, de mudança de vida das pessoas, pessoas com desafios, que escolheram desafios e vidas mais complicadas. E eu queria perguntar agora ao Galeno Amorim, um homem que é jornalista, que já geriu e tem gerido projetos internacionais, nacionais, desde o plano de saúde, ou seja, apoia as pessoas a escolher aquilo que as pessoas devem ler. Bom, já falámos aqui de muita coisa. E agora, Galeno Amorim? E agora? Bom, agora eu acho que a gente está dando uma respirada profunda, nos enchendo de energia, nos reinventando para enfrentar e vencer as dificuldades que se colocam para a gente nesse tempo atual, e tomando esse oxigênio novo, nos preparando para o que virá. É um tempo de reflexão que permite a reflexão, a gente pode aproveitá-lo ou não, a gente pode se tornar a pessoa mais generosa ou não, a gente pode se tornar a pessoa mais sábia ou não. A vida está nos colocando generosamente tudo isso à disposição da gente. Aí é pegar ou largar. E a gente tem que saber o que a gente pega e o que a gente larga. Eu pegaria esse sentido da compaixão e do olhar para o outro, para fazer um mundo mais justo, um mundo mais humano e um mundo mais solidário. Essa mensagem é maravilhosa da compaixão e da gratidão, porque eu estou profundamente grata de estar aqui e poder partilhar. Eu continuaria aqui muito mais tempo, gostaria de saber se tem, eu sei que tem uma outra live a seguir, e por isso quero lhe agradecer se ter disponibilizado. Já sabem que podem acompanhar e devem acompanhar todos estes projetos. O Galeno Amorim eu coloquei lá o contacto junto ao evento, portanto podem acompanhar e inscrever-se nestes congressos de livros e de leitura, em todas estas ações. Para quem está no Brasil, conectar-se com estes centros de leitura.
é um convite de Portugal e pelo mundo também, podem se inspirar e copiar, não é, Galena? Inspirar e copiar estes projetos, replicando na sua cidade, na sua organização, aonde for. Eu daqui quero saudar também, se me permite, a Ruth Mel, que é uma irmã de coração, que é educadora e com um conjunto de professores portugueses chegou a Timor e disse, não tenho aqui livros, não tenho nada, e então eu quero agradecer mais uma vez, já foi há uns anos, nesta altura que ela até regressou, quero agradecer porque muitas organizações e escolas, como a escola EB1 da Venda de Pinheiro, estudaram não só Timor, mas criaram textos e fizemos um livro. Cada livro teria que ser um livro novo ou usado, mas em bom estado, uma história que fosse do coração, que crianças do outro lado do mundo sentissem aquela história, com cartas, e que depois responderam, e portanto, está a ver, foi uma iniciativa singular entre duas pessoas que enviámos milhares de livros. Por isso, basta só um. Inclusivamente, há muitas iniciativas, sabe que aqui na Islândia deixam-se livros, as bibliotecas, há uma biblioteca em cada bairro. Aqui o conceito de bairro é um bocadinho diferente, são muito vivos e têm sempre muitos eventos, claro que agora estiveram mais fechados, e mesmo nesta altura há sempre livros num banco de jardim, em qualquer lado, em que alguém deixa. Aquilo ao princípio arrepiava muito, porque para mim um livro é importante, sabe? Eu gosto daquela materialização do livro, do cheiro do livro, da capa, e tenho um respeito enorme pelo livro. Tanto que eu muitas vezes copiava, tirava fotocópias para escrever, porque era quase como se estivesse a violentar o livro, mas isso é uma coisa minha, portanto não queria tirar. E portanto há aqui uma dinâmica, e eles leem muito, eles usam aqui muito, porque são 350 mil pessoas, é uma das línguas menos faladas do mundo, e eles leem imenso. A maior parte, eu falei com muitos, eles chegam a requisitar 4, 5 livros por semana. Mesmo pessoas com 30, 40, 50 gerações com mais crescidas, com mais experiência, até requisitam mais porque leem muito. Leem muito em islandês e também leem muito em inglês, mas leem muito porque eles têm as chamadas sagas. Isto é só aqui uma partilha, também diferente, e gostaria muito que me deixasse aqui uma mensagem final para quem nos está a ouvir hoje e para quem está connosco, que depois nos vai ver, porque graciosamente muitos da rede networking do Agora, que é para isso que funciona, para levar experiências, nova consciência, histórias inspiradoras e projetos inspiradores a cada um de nós, seja qual for a sua formação, seja em que lugar do mundo estiver. Não há aqui doutrinação nenhuma, é apenas uma partilha de profundo reconhecimento e amor pelo conhecimento que vai empoderar, que dá novas escolhas, como já aqui falámos, que cria mundos muito melhores. Que mensagem é que tem para nós, Galena Amorim? Uma mensagem final. Bacana. Eu quero pegar carona no que você acabou de dizer e falar o seguinte: qualquer um de nós, você que está assistindo esse papo para lá de agradável para mim, com a Ana Margarida, você pode fazer a diferença onde você estiver. Levando livro, levando a leitura, você pode ser esse mediador de leitura. Se você tem filhos, se você tem sobrinho, tem alguém que você conheça, na hora de dormir, você pode contar uma história, você pode ler uma página. Eu sempre fiz isso desde que meus filhos eram bebês, e às vezes ainda quando estavam na barriga da mãe. Se você tem uma pessoa idosa, sozinha, você, agora em tempos de pandemia, você pode ligar e contar uma história. Você pode gravar um trecho de um livro bacana, uma fala de um personagem no WhatsApp e mandar para a pessoa. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. Você pode, com a sua gentileza, com a sua compaixão, contar uma história para o outro. Mesmo em tempos como os atuais, que tem que ter isolamento social. Isso é possível. E a hora que tudo isso acabar, e vai acabar, é uma questão de tempo, você pode ir numa casa de recolhimento de idosos, de menor infrator, de pessoas presas, de jovens em situação de vulnerabilidade social, numa escola, em qualquer lugar onde você esteja, e fazer a diferença. Você pode dar um livro para alguém. Na pior das hipóteses, você é uma pessoa que lê livros,
você pode você pode recomendar esse livro para uma outra pessoa e você vai estar fazendo a diferença. No Brasil, por exemplo, são lidos 900 milhões de livros por ano. E metade desses livros é lido porque houve aquela ação boca a boca. Alguém chegou e contou para outra que tinha acabado de fazer determinada leitura, a outra pessoa conhecendo aquele que deu a dica, o conselho, a recomendação, foi lá e leu aquele mesmo livro. Às vezes emprestado por ela própria. Então, você faz a diferença. E a gente aqui não está falando só de livro e leitura, não. A gente está falando de vida, de transformação, de sair do ponto A para o ponto B, e entre o ponto A e o ponto B tem um livro no meio. E você pode fazer isso. Um abraço, obrigado. Um grande beijo, Ana. É maravilhoso, que eu acho que o Galeno também é capaz de concordar comigo. Já lemos com certeza vários livros em fases da vida diferente, na adolescência, e depois voltámos a ler, ou mesmo em épocas do ano diferente, e é como se a leitura fosse completamente diferente. Porque para mim um livro sempre me foi ensinado como um amigo, é um abraço, e inclusivamente há uma coisa muito engraçada que tem funcionado comigo em termos de terapia. Falou aí gravar. Eu também sugiro, eu tenho muitos colegas terapeutas e outras pessoas noutras áreas que enviam quase diariamente, posso dizer que recebo mensagens, em que até me tiram fotografias de trechos do livro que estão a ler. Lembrei-me desta frase, isto aconteceu. Então, um livro também é um desbloqueador. Muitas vezes até pode haver ali temas que não são muito confortáveis, que a pessoa não sabe como é que o outro vai receber, ou ainda não estabeleceu ali uma ponte, mas o livro é uma mensagem e é uma mensagem que a pessoa vai estar naquele processo individual e então depois é possível estabelecer algum tipo de comunicação. Porque muitas vezes, mesmo entre pais e jovens, não é? Que há ali questões que são precisas ser faladas, a primeira palavra pode ser escrita, não é? Galeno, muito obrigada. Gratidão profunda por este momento. Eu gostava muito de ficar em contato consigo, já sabe, o Agora é um espaço aberto, quer na rádio, nas rádios FM, quer nas rádios web, quer também neste Facebook Live, que são Jornadas da Consciência, trazer exatamente experiências e histórias de vida que têm impacto positivo na vida dos outros, para replicar. Gratidão a todos aqueles que estão connosco. E há aqui muitos brasileiros, Galeno, há aqui muitos brasileiros. Gratidão a todos, gratidão, um abraço para todas aquelas pessoas que em qualquer parte do mundo nos estão a escutar. Gratidão. E quanto a mim, um abraço e até sempre. Gratidão, Galeno. Legal, obrigado. Tchau. Gratidão. Tchau, obrigada. Gratidão. Já sabe, quanto a nós pode continuar todos os dias, basta ir à página do Agora, colocar like, ou colocar um gosto e pode receber estas lives, pode ainda ficar em contato com esta rede networking de hoje, do professor Galeno Amorim, de todos aqueles projetos que nós falámos aqui, desde o Canaleiro a outros. E um abraço e até um destes dias.